Olá pessoal, eu sou a Mica Barbosa aqui da revista Ensino em Debate e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje nós vamos aprender a como realizar uma correta submissão de um artigo científico no sistema JS. Lembrando que o primeiro vídeo tutorial já realizado aqui no nosso canal, nós ensinamos a realizar um correto cadastramento dos autores dentro do sistema. Isso porque se você não realizar o seu perfil, preencher todas as informações corretas, vários dados estarão incompletos na hora de realizar a publicação do seu artigo científico e pode também comprometer até aí, caso seu artigo venha a ser citado. Então, voltando ao tema de hoje, nós vamos aprender a realizar o sistema, a submissão correta no sistema. Inicialmente é importante você atentar para as diretrizes da revista, no caso aqui nós estamos tratando da revista Ensino em Debate, então é muito importante que você realize a leitura completa desse site, incluindo o foco da revista. Então, se você for aqui, por exemplo, sobre a revista, você vai perceber o foco e o escopo, né? Aqui vai te dizer o que trata aquela revista. Gente, isso é muito importante. Muitos artigos eles são reprovados nessa primeira rodada de avaliação no sistema pelos editores. Isso porque geralmente alguns artigos não estão dentro do escopo da revista. Então não adianta, por exemplo, você ser da área da saúde e enviar um artigo para a área da educação. Embora seja óbvio, isso acontece com frequência. Então, se a revista é na área de ensino, entende-se que você pode publicar trabalhos que seja dessa área, tá bom? Então, isso aí é uma coisa importantíssima. O segundo passo é você entender o processo de avaliação pelos pares. No caso da revista Ensino e Debate, então, nós também disponibilizando um fluxograma editorial para que você possa entender desde o processo de submissão do artigo até o momento em que ele vai, caso seja aprovado, ele venha a ser publicado. Então é importante que você leia essas instruções, essas normativas da revista. Esse é o primeiro passo para que você tenha chances do seu artigo ser aprovado, tá? Outra coisa interessante você observar é o tipo de arquivo que deve ser enviado. Então aqui ele pede para que você envie inicialmente no Microsoft Office, o Word, e que você precisa observar também, isso vai estar lá nas normas de submissão, o tamanho do arquivo. Outra coisa importante que você observe é se tem informações pessoais no seu arquivo. Então você precisa ir lá no Word, em arquivo, lá na parte de informações, inspecionar o documento e retirar as informações pessoais, né, revisões, comentários que podem estar visíveis. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é a parte introdutória de qualquer revista científica. Então, se você não fizer isso, como eu já falei, tem grandes chances de seu artigo sequer ir para avaliação, ou seja, ele já ser automaticamente reprovado pelos editores por não estar dentro das normas da revista. Aqui fala também que é preciso enviar um arquivo identificado e outro não identificado, e aí nós vamos mais em específico, pessoal, para as normas de submissões. Então, isso aqui é tudo que você precisa checar antes de enviar o seu artigo. Bom, aqui ele vai trazer as diretrizes para os autores, o tipo do formato, as normas da ABNT, né, porque nós sabemos que existem outros tipos de normas, a importância de se colocar a versão identificada e não identificada. Então, isso aqui também é outro ponto que ocorre muito nas submissões. Os autores não enviam a versão identificada e isso acaba sendo um outro ponto de reprovação, porque é necessário que os autores confiram se realmente os autores estão dentro, né, do que é permitido. É preciso que tenha um doutor na publicação. Então, tudo isso aqui é verificado pelos editores antes do envio para os avaliadores. Na versão identificada também, se existe esse padrão a ser seguido, o padrão deve ser seguido da forma e na sequência que está. Então, titulação e nome, em que foi obtida a titulação, a função que desempenha, cidade, estado, pessoal. Então, isso aqui, do jeito que está escrito, já é o padrão. Então, você só faz acrescentar as informações. Também é obrigatório o OCID, né, o endereço do Lattes também é importante, e o e-mail do autor. Uma coisa que é interessante é que não é que e acontece com muita frequência. Geralmente os orientadores, né, eles pedem que os orientandos, por um processo até de aprendizado, realizem a submissão.
Só que muitas vezes o próprio orientando, ou seja, aquele pesquisador que vai fazer a submissão, ele não tem o conhecimento adequado desse tipo de informação e ele acaba realizando o cadastro do seu artigo de forma incorreta, incluindo quando ele vai cadastrar os demais autores. Então, todos os 5 autores, ou se for 2, 3 ou 4, eles precisam que os metadados, ou seja, a identificação desses autores, estejam cadastrados de forma correta no sistema. Então, você vai colocar lá o nome deles, todas as informações, a bio, e essas informações elas são importantíssimas, porque quando você vai realizar a submissão do seu trabalho, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. Ó. Vamos pegar esse primeiro exemplo de artigo aqui. Quando nós vamos realizar a submissão, essas informações elas precisam aparecer aqui, elas são importantes até mesmo para poder, caso alguém queira tirar uma dúvida do artigo, queira encontrar esse autor mais fácil, já estão aqui essas informações. Então é importante que vocês vejam esses metadados para que esteja o cadastro correto no sistema, tá bom? Voltando à questão da submissão. Bom, aqui no nosso site também tem o link, eu vou deixar o link disponível também aqui na descrição desse vídeo, sobre como realizar o cadastro corretamente dos autores e os metadados que são exigidos para esse processo. Uma coisa que é interessante também é que no sistema JS nós estamos com um limite, né, que é 2 MB no formato Word. Se o seu artigo tiver muitas figuras, gráficos, tabelas, vai ultrapassar esse formato. Então, isso quer dizer que você precisa enviar em PDF. Então, aqui ele já fala, os autores podem submeter o formato PDF. Muito provavelmente você vai precisar enviar a versão do Word, que é a versão original, por e-mail, para o e-mail da revista, para que possa ocorrer a diagramação, né, todo o processo de revisão. Mas no primeiro momento você pode sim enviar em PDF, caso ultrapasse o limite estabelecido aqui, né, 2 MB. Outra coisa, quantidade mínima e máxima de páginas, isso aqui também é outra coisa importante que deve ser seguida. E algo que vocês precisam também avaliar bastante é o template. O template da revista é essencial. Isso é o cuidado do autor para entender o funcionamento daquela revista, para que ele possa entender. Sabemos que existem inúmeras revistas que você pode publicar e cada revista existe aí uma questão do tempo, uma questão de template diferente. Isso aí realmente vai acontecer, mas caso você não tire um tempo para entender aquela revista, para compreender os processos dela, você tem grande chance de reprovar também o seu artigo. Né? Esse é o primeiro cuidado que os autores devem ter. Então, você clica aqui, faz o download do template. Então, a gente vai trabalhar com esse template aqui da revista. Você percebe que muitas vezes o autor ele não coloca o título corretamente, ele coloca em maiúsculo, né? E aqui você começa a ver os detalhes do template. Aqui não é um título em maiúsculo, é um título que requer que você escreva com a primeira letra em maiúsculo. Ele pede que você coloque o tamanho 14 no primeiro título, nas outras línguas, tamanho 12, negrito. Aqui são os autores, né? Autor 1, autor 2, autor 3. Os resumos também. O espaçamento é outro ponto importante que você deve observar antes de enviar o seu artigo. A titulação, todas as informações que eu já falei anteriormente para vocês devem estar incluídas aqui na versão identificada. Na versão não identificada não deve ter nenhum tipo de informação pessoal, tá bom? A introdução, veja que é só o nome introdução em negrito, ele está alinhado à esquerda, né? Então, tudo isso, o espaçamento, você deve observar. Outra coisa, o tamanho da nota de rodapé, como que eu devo fazer uma figura? Está bem aqui, o formato do template, ele vai te dizer isso. Em seguida, você precisa colocar a fonte, se for elaboração própria também, né, com um ano. Se for figura 2, e você vai numerando, também é necessário, se for necessário, colocar ano e página, tudo isso você precisa perceber, né? Figuras, outra coisa, quadros, tabelas, então tudo aqui já, o template ele te dá essa informação, como que você deve também já atentar para as novas normas da ABNT em relação às citações diretas, e isso aqui é algo crucial para que você tenha a primeira chance de mandar o seu artigo para avaliação. Então, o editor ele vai fazer todo esse check-up, se está dentro das normas, se você utilizou o template correto, se você teve esse cuidado inicial, o tratamento com o seu artigo.
tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos iniciar aqui um processo, ter toda essa checklist, né? Ok? Você começa o processo de realizar a submissão. Então, vamos começar aqui, enviar para submissão. Bom, painel de controle. Então, aqui vai começar o processo propriamente dito de submeter um artigo. Nós temos inicialmente o idioma, então aqui você observa qual é o tipo, né, do seu artigo, se ele é do seu trabalho, se ele é um artigo, um ensaio, uma entrevista, um editorial, um relato de experiências. Vamos iniciar aqui como se ele fosse um artigo. E é necessário que você verifique se ele está cumprindo todas essas normas de diretrizes aqui, que são os requisitos para o envio de manuscrito. Você precisa marcar todos. Se tiver algum comentário específico para o editor, se você gostaria de ser a correspondência, certo? Você precisa declarar também aceitar a declaração de direitos autorais, em seguida salvar e continuar. Qualquer um desses requisitos iniciais que você não marcar, automaticamente você não consegue ir para a próxima fase. Então, a gente começa aqui iniciando o processo. Preciso achar aqui nas minhas 1000 pastas e o teste. Então, aqui é a versão identificada. Nós temos aqui um problema, que a gente já consegue identificar que ele está me acusando que eu estou passando já dos 2 megas, tá vendo? Aí, o que é que você faz? Você precisa imediatamente verificar no seu sistema, na sua pasta, e aí você começa o processo. Você abre o seu arquivo identificado. Se o seu Word não ultrapassar, não tem problema, você vai continuar o processo, que a gente vai já dar prosseguimento aqui. Eu estou fazendo o primeiro processo, que é colocar em PDF. Tá? Então, é bom que você já vê o que precisa fazer, e pode ocorrer também essa mesma situação em outras revistas também, tá? Isso pode acontecer, e você também pode colocar um comentário depois explicando a situação para o editor, ou até enviar um e-mail para a revista só, para poder deixar o editor ciente do porquê que foi enviado em PDF, mas provavelmente esse editor ele já deve ter uma noção, tá? Então, vamos só... Pronto, já está terminando aqui o processo. Pronto, o primeiro processo aqui já foi concluído. Nós vamos agora para o segundo processo, que é a próxima. Esse aqui já está ok, está em PDF. E agora a versão teoricamente não identificada, embora eu esteja usando o mesmo template, mas vocês entendem que precisa estar identificada, tá bom? Então, aqui também eu vou colocar versão não identificada em PDF. Pronto, vamos dar prosseguimento. Eu vou cancelar essa e vou enviar o próximo. Então, percebe que já diminuiu bastante. Ele vai dar prosseguimento. Você precisa dizer texto do artigo. Se você não fizer esse procedimento aqui, ele também não vai conseguir prosseguir. Aqui tá ok. Adicionar o próximo arquivo. Essa aqui é como se fosse a versão identificada. E agora a versão não identificada. Novamente. E aí você precisa, assim que ele finalizar, novamente você precisa dizer que é o texto do artigo. É preciso fazer essa classificação, senão você também não consegue partir para a próxima etapa. E agora vem as questões principais, são o que a gente tanto fala de metadados. Título. O que é a grande questão aqui? Você vem no seu título e você clica aqui. Uma coisa, gente, não coloquem prefixos nem subtítulo, embora o sistema o OJS ele faça essa distinção. Então, vocês não vão fazer isso, vocês vão colocar tudo apenas no título, porque existem outras bases de dados e elas não reconhecem prefixo nem sufixo, nem sufixo, é ótimo, né? O subtítulo. Então, vocês coloquem todas as informações, independente se tiver subtítulo ou não, no título. Embora ele faça essa distinção, eu não recomendo que vocês preencham. E aqui ele pede também em espanhol e inglês.
Então, é recomendado que você também faça o mesmo procedimento, tá bom? Inglês. Você preenche essas informações, elas já nos ajudam a entender melhor o seu trabalho e eles já ficam preenchidos nos 3 idiomas. No subtítulo, como eu falei, no coloque e resumo. Também é um metadado obrigatório, nós vamos colocar o primeiro resumo. Embora esses dados eles sejam novamente verificados quando o artigo ele é aprovado, ele vai para a diagramação, todos os editores precisam refazer esse tipo de informação, porque você pode ter modificado nas revisões, pode ter acontecido algo do tipo. Então, aqui você vem e faz. Preenche todos corretamente, fica verdinho, ok. Lista de coautores, como eu falei para vocês, quando você for incluir o coautor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, incluir coautor, volte lá para o vídeo que explica como preencher corretamente os metadados aqui no preenchimento do perfil e preencha corretamente todos os coautores, pessoal. Sobre nome, como é que eu coloco o nome próprio? Você coloca todos os primeiros nomes, né? Em seguida o sobrenome. Não coloque nome público de preferência, a não ser que você realmente queira que todos os seus artigos sejam citados dessa forma. Então, esse nome público que eu não recomendo vocês a colocarem, a não ser que você realmente tenha essa informação e todos os seus trabalhos já sejam com esse nome de referência, tá bom? Isso aqui porque é ele que vai, se você acrescentar esse nome aqui, é ele que vai ficar registrado lá na publicação do seu artigo. O contato, país, dados complementares. O primeiro é o link do Lattes, o segundo é o CID. O CID é obrigatório, mas eu recomendo que vocês coloquem o Lattes também. Aqui a instituição de vínculo, a bio, o resumo da biografia é importante. Todos esses dados eles ficam disponíveis lá no link, né? Quando o seu artigo é publicado, eles ficam disponíveis. O papel do colaborador, né? Autor, tradutor. Se é a correspondência, em seguida você salva. Aqui eu vou cancelar, mas você preenche todos os dados corretamente de todos os autores, tá bom? Eu tô cancelando. E aí você vai incluindo aqui, ó, todos os autores, no caso da revista Ensino e Debate, até 5 autores. Em seguida, refinamento das palavras adicionais. Isso aqui é um outro problema que a gente recebe muito. Você não pode copiar as palavras-chave, tá bom? E colocar lá em um único enter. Você precisa colocar palavra-chave por palavra-chave. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Ensino, aí você dá enter. Educação, dá enter. Matemática, dá enter. E isso sim são as palavras-chave e esse seu artigo ele tem mais chances de ser alcançado, de ser visualizado. Isso vale para todos os idiomas também, ó. Quando a gente não coloca os demais idiomas, e eu recomendo vocês a colocarem, né? Ele fica verde. Quando não, ele vai ficar em vermelho assim. Em seguida, as benditas referências. Então, você vem nas suas referências, se elas já tiverem todas conferidas, né? Todas ok. Você copia as suas referências. Você vê aqui, verifica se tá tudo ok. Se não tiver, você tem que dar um enter aqui entre uma referência e outra. Tá? Ó, você vem daqui na referência. Você tem que dar um enter entre uma referência e outra. Porque tem que dar o enter, né? Porque essa referência aqui, para que ela seja citada, você precisa dar essa linha aqui, ó. Isso é importante, pessoal, para os sistemas de banco de dados, tá bom? Google, outras a nível internacional, para que eles possam entender que esse trabalho aqui é um trabalho, esse aqui também é outro. Então, essa conferência ela vai indo referência por referência. Os sistemas eles vão dando ok, referência por referência. Você dando a linha, o sistema entende mais fácil que é uma referência. Quando está tudo junto, não. Isso não acontece. É um processo mais demorado. Vamos salvar e continuar. E aí ele vai dizer, a submissão está pronta, você finaliza, tem certeza que deseja submeter, ok. E aí ele vai iniciar um processo de carregar todas as informações
E eu espero de coração que vocês possam ter compreendido esse vídeo. Esse vídeo ele é muito importante, não só para os autores, mas também para a equipe editorial da revista, que passa por um processo em que é necessário essas conferências. Então é muito importante que vocês possam estar entendendo e compreendendo para ajudar também os editores nesse processo. E aqui você vê que a submissão foi completa e você vai ficar aguardando, né, no seu perfil lá os processos. Quando você coloca lá em perfil, no meu aqui eu acho que eu não vou conseguir, mas quando você coloca aqui, ó, pronto, já vai estar aqui o seu artigo, ou a fila, né, que ele tá, submissão concluída, e aqui já são os próximos passos dos próximos vídeos, né, então aqui, que é quando você receber o feedback dos revisores, nós vamos também fazer um vídeo sobre isso, o que é que você precisa fazer, pode fazer para melhorar o seu artigo, tá bom? Então aqui ele está em fase de submissão. Quando o editor verificar todas as informações essenciais, ele pode ou não enviar para avaliação, tá? Então eu espero de coração que você tenha entendido aqui e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, né?